Qual a diferença entre reconvenção e pedido contraposto? É isso que vamos analisar na nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 150, de um total de 365. Muito obrigado, você que me acompanha por este canal. E já sabe, né? Você sabe que constantemente eu trago um conteúdo jurídico, uma postagem, um áudio com uma lição prática onde eu pretendo ajudar você a vencer o processo de conhecimento ou a obter sucesso na defesa do executado. Especificamente, hoje vamos falar de processo de conhecimento, vamos falar de defesa do réu, contestação e também sobre a possibilidade, na contestação, do réu fazer o contra-ataque, a reconvenção. E qual é a diferença entre reconvenção e pedido contraposto? Muito bem, ideias iniciais. O réu, além de contestar, opor-se ao pedido formulado pelo autor, o réu pode também aproveitar esse processo já iniciado para fazer um contra-ataque, também apresentar uma ação contra o autor. Essa ação contra o autor, esse contra-ataque que será realizado na própria peça de defesa-contestação, esse contra-ataque é chamado reconvenção, onde o réu formula um pedido contra o autor. Esse pedido que o réu fará na reconvenção pode ter qualquer natureza. Natureza declaratória, natureza constitutiva, natureza condenatória, mandamental ou até mesmo um pedido executivo lato sensu. Muito bem. A reconvenção é uma espécie de resposta do réu, mas tem natureza jurídica de ação. E quando o réu, ao contestar, também apresenta a reconvenção, o processo originário ele se torna mais complexo, porque agora passam a tramitar simultaneamente duas ações. A ação principal, originária, onde o réu apresentou contestação, e a ação reconvencional, onde o réu está fazendo o contra-ataque. Agora, portanto, teremos duas relações jurídicas processuais: a relação originária entre autor e réu e a ação reconvencional, proposta pelo réu reconvinte contra o autor reconvindo. Toda reconvenção amplia o objeto litigioso do processo justamente por isso, né? Porque agora o réu também faz um pedido contra o autor. O pedido será feito na reconvenção. Bom, a reconvenção ela é um capítulo da peça contestação. Lá na contestação, o réu vai fazer a sua defesa. Vai ali apresentar as matérias de defesa preliminares, as matérias de defesa de mérito, vai se contrapor ao pedido formulado pelo autor. Mas, além disso, o réu abre um capítulo na própria peça e apresenta a sua reconvenção. E ele faz isso fundamentado no artigo 343 do Código de Processo Civil. É um capítulo próprio da contestação, a reconvenção do réu. Muito bem, a reconvenção é uma faculdade do réu, ele não é obrigado a reconvir, ele pode, inclusive, apresentar o mesmo pedido através de uma ação autônoma. No entanto, por uma questão aqui de economia processual, resolver o maior número possível de litígios com a menor atividade possível, ele pode optar, fundamentado no 343 do CPC, em apresentar uma reconvenção. A reconvenção, claro, ela tem que ter uma conexão com a ação original ou com o fundamento da defesa apresentada na ação originária, na ação principal. Então, quais são os pressupostos processuais específicos para que o réu apresente a reconvenção? Exatamente essa conexão entre a pretensão do réu e a ação principal. Tem que ter uma conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Além disso, claro, o juízo tem que ser o mesmo, o juízo competente tem que ser o mesmo para analisar, né, as duas relações jurídicas processuais, e também tem que haver uma identidade
procedimental. Tem que ser o mesmo procedimento para as duas relações jurídicas, a originária e a reconvencional. Bom, a reconvenção tem natureza de ação do réu contra o autor, é um tópico da própria contestação, tem que observar a descrição da causa de pedir e do pedido, além do pagamento das custas da reconvenção. Após a contestação pelo réu, será feita a intimação do autor reconvindo, para que o autor reconvindo possa apresentar a sua resposta à reconvenção no prazo de 15 dias, quando ele apresentar a réplica ou impugnação à contestação. Muito bem, esses são os termos gerais da reconvenção. Mas temos também a figura, do pedido contraposto, lembrando que a reconvenção não cabe no juizado especial, somente nas ações que tramitam na justiça comum, não é possível reconvenção no juizado especial, artigo 31 da Lei 9.099 de 95. Muito bem, como a ação e a reconvenção são conexas, o juiz vai julgar ambas as relações jurídicas processuais conjuntamente quando ele proferir a sentença. A sentença conhecerá os pedidos formulados na ação originária e depois os pedidos formulados na reconvenção. Muito bem, mas qual é a diferença entre reconvenção e pedido contraposto? Olha só, ambos são demandas que podem ser formulados pelo réu na contestação. A diferença principal é a seguinte: na reconvenção, não há qualquer restrição quanto à possibilidade de se apresentar a reconvenção, a não ser a conexão que deve haver entre a causa de pedido e o pedido formulado na ação principal, ou com os fundamentos da defesa e aquilo que vai ser apresentado na própria reconvenção. Basta que haja essa conexão com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, para que a reconvenção seja admitida no caso concreto. Agora, no pedido contraposto, o pedido contraposto também é um contra-ataque do réu contra o autor. Mas aqui, ele se apresenta como uma demanda mais simples e somente nas hipóteses em que a própria lei autoriza o pedido contraposto. Há uma restrição, inclusive, quanto à sua amplitude. Todo pedido contraposto, ele é autorizado por lei e ele tem como característica uma restrição. Como, por exemplo, a lei do juizado especial autoriza no artigo 31 o pedido contraposto. No entanto, limita que esse contra-ataque do réu seja baseado nos mesmos fatos da causa principal. Então, tem uma limitação quanto aos fatos em relação ao pedido contraposto do juizado especial. A ação probatória autônoma também permite ao réu apresentar um pedido contraposto. Está lá no artigo 382, parágrafo 3º do CPC. Então, veja, pedido contraposto tem que ter uma previsão legal que autoriza. Nesse caso, é autorizado na ação probatória autônoma. Quando o réu, na ação probatória autônoma, vai apresentar um pedido contraposto, a lei impõe uma limitação. Qual é a limitação? O pedido contraposto é limitado ao mesmo fato que se quer provar no pedido principal. Nas ações possessórias, o artigo 556 do Código de Processo Civil permite que o réu, na ação possessória, apresente pedido contraposto. Mas o pedido contraposto do réu na ação possessória está limitado aos mesmos pedidos que o autor pode fazer na ação originária. Há uma limitação. Ação de guarda de menores também autoriza o pedido contraposto, e o pedido contraposto é limitado ao pedido de fixação de guarda. Então, veja, toda vez que o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de pedido contraposto, tem que existir uma autorização legal para isso, e sempre há um limite imposto pela própria lei. Já na reconvenção, a reconvenção é genérica, ela pode ser apresentada em qualquer momento, em qualquer tipo de demanda, desde que cumpra os requisitos legais e bastando que haja uma conexão com a ação principal ou com os fundamentos da defesa. Essas são, portanto, as principais diferenças entre
pedido contraposto e reconvenção. Essa foi a nossa lição prática jurídica do dia. Nos encontramos em breve. Até lá.